No vídeo que eu comemorava 1 ano de canal de YouTube aqui sobre contrabaixo acústico, eu mostrei esse suporte de contrabaixo aqui, que eu mesmo fiz, e algumas pessoas começaram a comentar perguntando como é que eu fiz para construir esse suporte de contrabaixo. Já que muita gente ficou interessada, eu resolvi fazer um vídeo só para falar disso, como fazer um suporte de contrabaixo caseiro. Oi pessoal, meu nome é Alexandre Piazza e nesse canal eu te ajudo a tocar contrabaixo acústico melhor. Nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer o teu suporte caseiro. Vou falar o que eu fiz no meu, o que eu achei que deu certo, o que eu achei que deu errado, o que eu podia ter feito melhor e ainda vou dar dicas de como fazer para guardar o teu instrumento, para colocar o teu instrumento de forma bem segura, mesmo sem um suporte, sem nenhum tipo de suporte, ou seja, dicas de como guardar o teu instrumento quando você não estiver tocando ele. Antes de começar o vídeo para valer, tem que deixar muito claro que eu não me responsabilizo pelo projeto de vocês. Se alguém fizer um suporte e não fizer da melhor forma possível, assim, não tenho como me responsabilizar pelo tipo de projeto que vocês vão acabar fazendo. O meu está funcionando super bem, já tem mais de 2 meses que eu tenho esse suporte aqui. Eu fiz ele de uma forma bem robusta, coloquei madeiras que são fortes, coloquei muito parafuso, coloquei muita cola para que ele não caísse, para que ele não abrisse, para que não trabalhasse. E eu tenho acesso às ferramentas, eu tenho acesso aos materiais. Se você tiver uma madeira que não é tão boa, não tiver uma forma tão boa de parafusar as coisas, e também se você não tiver as melhores habilidades ou melhor conhecimento de manejo dos materiais, talvez não seja uma boa você tentar fazer e colocar o teu baixo acústico, que é uma coisa cara, num suporte que não ficou tão bom. É da tua conta e risco de fazer, se for bem feito vai funcionar bem, mas eu não posso me responsabilizar pelo projeto que vocês forem fazer, tá? Para chegar na ideia de como fazer esse suporte aqui, eu acabei olhando vários modelos na internet e todos eles seguem basicamente a mesma ideia, que é uma caixa. Você tem que ter uma caixa com os cantos que podem ser tanto arredondados, quanto em forma diagonal, não retos, assim, cantos em forma diagonal, para que você consiga colocar o instrumento ali e que ele não balance, que ele fique trancado nessa caixa quadrada. Para fazer esse meu suporte, eu usei na frente e na parte de trás 2 retângulos de 51 centímetros de largura por 18 centímetros de altura. E essas madeiras, esses pedaços que eu usei para fazer esses retângulos, têm 2,5 centímetros de espessura, ou seja, já não são tão finos também. E nas laterais eu usei 2 cabos de 42 centímetros. E quando falo cabos, são cabos mesmo. Eu comprei um cabo de enxada, cortei ele no meio em 2 pedaços de 42 centímetros e usei para fazer essas laterais, a conexão entre a parte do fundo e a parte da frente. Depois de colocar esses 2 cabos e fazer a caixa, eu não fiquei totalmente seguro de que ia funcionar, de que estava seguro o suficiente para colocar um instrumento caro como o contrabaixo acústico num material desse, num suporte desse. Por isso, eu arranjei mais 2 madeiras e coloquei embaixo desses cabos, 2 madeiras que têm 42 centímetros de comprimento, 12 centímetros de altura e 1,5 centímetro de espessura. Eles ficam logo abaixo desses cabos de madeira que eu coloquei, atravessados. E aí, se você está gostando desse vídeo, eu te convido a clicar em curtir e a compartilhar ele com alguém. Você também pode se inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Assim, quando eu botar vídeos novos, o YouTube vai te avisar. E foi assim que ficou a minha caixa. Se você ver na frente, tem mais ou menos uns 2 centímetros aqui para cada lado. E eu coloquei o parafuso para cada lado, as barras laterais com uma madeira embaixo. Na frente, a madeira com espessura maior, embaixo, as com a espessura menor. Então aqui você vê a frente, atrás, as laterais de cada lado e olhando de cima, você está olhando de cima, tem os cabos atravessados. Eu pintei eles de preto, depois eu vou falar para vocês sobre se foi uma boa ideia ou não. Para prender tudo, eu usei basicamente parafusos e cola de madeira. Assim, se os parafusos não derem muito jeito, a cola já ajuda também a segurar tudo, a deixar tudo mais firme. Bem, esses foram os materiais e essas são as medidas dos materiais que eu usei. Mas antes de você sair correndo para fazer o teu suporte de contrabaixo, deixa eu te falar como é que foi a minha experiência nesses últimos 2 meses aí de uso. Eu acho que ele poderia ter sido mais alto. Eu coloquei essa altura porque era a madeira que eu tinha para poder fazer dessa altura. Ele coube com o espigão no mínimo. Quando o espigão está no mínimo, o baixo fica desse jeito que você está vendo aqui, ele fica bem reto. E quanto mais reto, melhor. Se o baixo fica um pouco de lado, o peso já não fica bem distribuído na base, então não é legal. Como eu toco com o espigão um pouco mais alto, com o espigão do baixo do jeito que eu normalmente uso, ele não consegue ficar assim 100% reto, 90 graus assim, e aí eu tenho que botar ele meio na diagonal, mas ele não fica do jeito que você está vendo aqui do lado.
eu tenho um armário e ele fica na diagonal, mas em direção ao armário. Então, se ele escorregar, ele vai acabar parando no armário. Então, eu não tenho risco de ele cair. O ideal teria sido fazer um pouco mais alto, um pouco maior a caixa, mais profunda, para poder caber o baixo com o espigão já do jeito que eu estou acostumado a tocar, porque eu deixo ele assim, fora da capa. É super prático de pegar e começar a tocar, mas ainda assim eu sempre tenho que mexer no espigão se eu não deixo ele encostado no armário, como eu falei para vocês. E falando em praticidade de estudar contrabaixo, se você quer estudar contrabaixo acústico, você pode estudar contrabaixo sem sair de casa. Eu abri vagas novas para alunos em aulas na modalidade online. Se você tem interesse, você quer saber mais sobre isso, é só me escrever para alexandrepiazza contrabaixista@gmail.com. Vai ser um prazer, eu vou ficar muito feliz em te ajudar nessa caminhada. A outra coisa que eu acho que não ficou tão legal foi justamente ter pintado ali aquelas barras com tinta preta. Eu deveria ter passado um verniz ou alguma coisa que não fosse tão fácil de sair, porque com colocar o baixo, bate a madeira do baixo na madeira desse suporte e a tinta preta acabou passando para a lateral do baixo, uma coisa que é muito difícil de ver, é uma coisa assim que só incomoda a mim. Não vai ter grandes mudanças no som do contrabaixo, mas ainda assim é uma coisa que eu não fiquei muito contente, que agora não tem como voltar atrás, a não ser que eu desmonte tudo e lixe e depois repinte com um verniz, alguma coisa que fique, ou deixar a madeira crua, ou talvez colocar uma borracha, uma esponja em volta dessa madeira. Talvez seja a melhor opção colocar, como falei, uma esponja, uma borracha, algum veludo, alguma coisa que ajude o baixo a não ficar encostado diretamente na madeira. Outra coisa que eu fiz que eu acho que eu exagerei um pouco, não necessariamente é ruim, mas foi exagerado, é essa distância, esse comprimento de 42 centímetros. Ficou uma caixa quadrada quase e não precisava ser assim, ela podia ser um pouco mais retangular. Eu fiz isso porque eu tinha medo que o estandarte acabasse batendo na madeira da frente e eu tivesse que cortar a madeira da frente em V. Tem gente que faz isso, se você olhar na internet você vai ver uns que a parte da frente do suporte faz tipo um V, que é justamente para o espigão não bater. Então eu fiz a minha caixa mais quadrada para ter espaço para eu colocar o baixo mais para frente ou mais para trás, ainda assim não bater o estandarte na madeira da frente. Mas acho que exagerei um pouco, ficou um quadrado muito grande, o que não atrapalha, só perde espaço na sala que eu tenho aqui. E agora passando as dicas de como fazer para guardar o teu instrumento ou deixar o teu instrumento bem seguro, mesmo quando você não tem um suporte de contrabaixo, como é o caso aqui desse do vídeo. O ideal é que você ache duas paredes, como é o caso que a gente tem aqui uma parede branca de um lado e a parede com a cortina cinza do outro. Você pode achar essas duas paredes, elas fazem uma quina. Você vai colocar o teu contrabaixo fechando esse triângulo. Ele vai fazer esse triângulo que é uma das figuras geométricas mais fortes da arquitetura. O triângulo é uma das formas que suporta mais peso, ou seja, o teu contrabaixo vai ficar ali bem encaixado nesse triângulo, ele dificilmente vai escorregar, dificilmente vai ter alguma mudança ali, você vai deixar ele vai ficar daquele jeito. Se não tiver como botar entre duas paredes, pode ser uma parede e um armário, mas já não é mais tão seguro quanto duas paredes. As paredes são sempre mais seguras, né? E o ideal é que você coloque o teu contrabaixo com as cordas viradas para a parede. Você vai encostar os ombros do teu contrabaixo na parede, nas duas paredes, e vai deixar as cordas passando pelo meio. E por que colocar o contrabaixo então com as cordas viradas para a parede? É porque se você sai de casa ou se vem alguém que não sabe muito e vai querer encostar no contrabaixo, vai botar a mão nas cordas, vai botar a mão no espelho, no cavalete, no estandarte, então no buraco do F. Então o ideal é você colocar ele virado assim, que aí a pessoa só vai ver um pedaço de madeira e não tem muito o que fazer. É claro que se alguém quiser mexer no teu contrabaixo, vai mexer, não tem jeito, mas eu acho que é sempre legal deixar assim, porque tem menos coisa para bater, menos coisa para enganchar em bermuda, em roupa. Assim, ele fica com as partes que são as partes mais sensíveis viradas para a parte da parede, ficam escondidas. O fundo do instrumento é relativamente forte, então se de repente, é claro que eu não quero isso para ninguém, mas se acontecer alguma coisa de quebrar o fundo, é melhor quebrar o fundo do que o tampo, porque o tampo fica na parte da frente, ali tem muita pressão do cavalete, tem as cordas, tem todas essas coisas que é melhor então deixar elas protegidas. E para continuar agora, como não guardar o teu contrabaixo. Se você não tem um canto para botar o teu contrabaixo, o melhor jeito de guardar ele é de lado, no chão, e deixar ele com a lateral virada para o chão, a parte da frente talvez virada para uma parede e deixar a parte do fundo virada para onde as pessoas passam.
muito cuidado com o espigão. Não deixe o espigão aberto, não deixe ele, deixa ele sempre no mínimo, porque também as pessoas passam e podem esbarrar no espigão. E ainda quero te dar uma dica de como não guardar o teu contrabaixo. Não coloca ele de uma forma que ele vai ficar com peso em um ponto, principalmente no braço. Tem gente que sai, vai tocar em orquestra e deixa o contrabaixo deitado com a voluta ou a parte da frente encostadas em uma cadeira, por exemplo. Tem uma cadeira aqui e as pessoas geralmente fazem assim, colocam o contrabaixo deitado com a voluta em cima da cadeira e saem, deixam o contrabaixo desse jeito. Não é o ideal, não é bom, porque você está botando muita pressão em cima do braço do instrumento, que é uma das partes mais sensíveis do instrumento. Não quer dizer que vai acontecer alguma coisa, mas que pode acontecer alguma coisa. E todas as dicas que eu estou dando para vocês aqui nesse vídeo é para diminuir as possibilidades de acontecer alguma coisa com o teu instrumento, você ficar sem o seu instrumento. Eu espero que nada de ruim aconteça com o teu contrabaixo e, na verdade, se você tem vontade de saber como eu produzo os vídeos aqui do canal, é aquele vídeo que eu falei de comemoração de 1 ano do canal, eu explico como eu produzo os vídeos, como é a sala aqui que eu estudo, como é a sala que eu dou aula. Acho que você vai se interessar. E se você fizer aí, muito cuidado na hora de fazer o teu suporte de contrabaixo, cuidado com os dedos, ninguém quer machucar dedo e ficar sem tocar. Cuidado com as ferramentas, porque madeira também, prego, parafuso, isso tudo pode dar problema, então muito cuidado, tenha paciência, tá? E se você fizer o suporte, tira uma foto e me marca. Pode ser no Instagram, @alexandre_piazza, que você pode me marcar, pode botar a foto, pode me mandar por e-mail também do Alexandre Contrabaixista lá. Pode mandar e-mail para mim, vou ficar muito feliz em ver os suportes que vocês estão fazendo. Valeu e bons estudos!